difíceis jejuns, eu alcancei as maiores vitórias. Nós pensamos que é fácil, não é fácil. Nessa primeira semana de jejum, talvez você esteja sendo esmagado. E eu posso dizer para você que esta semana foi uma das semanas mais difíceis da minha vida. Foi uma das semanas mais tristes e difíceis de ficar em pé. E para ajudar, eu quero dizer para vocês que ainda a cancela do portão bateu no meu olho. Então vocês vão ver uma mancha enorme no meu olho. Fiquem tranquilos que não foi o Daniel. Está tudo em paz entre nós. Mas assim, meu olho está bem feio, né? E assim, eu tentei tampar com maquiagem, mas não dá para disfarçar muito. Então, por um triz não pegou meu olho. Mas estou aqui de pé, para a glória do Senhor Jesus. Você pode se assentar. E para quem me conhece e para quem está próximo ao meu lado, vai entender algumas coisas que eu vou dar de introdução nesta mensagem que eu vou intitular assim: Vencendo na Babilônia. Nós podemos vencer estando na Babilônia. Amém? Amém? Quantos concordam comigo? Amém? Graças a Deus. Eu gostaria que pudesse parar toda a confusão lá atrás e que agora a gente se concentrasse totalmente na palavra de Deus. Porque o Espírito do Senhor está neste lugar. Eu posso senti-lo grandemente através de todos os louvores que foram entoados aqui. A sua presença é magnífica. Então nós não vamos desperdiçar nenhum momento em que o Senhor pode estar completando sua obra nesta manhã de domingo. E eu quero dizer para vocês que somente a graça do Senhor, ela é poderosa para fazer-me estar de pé nesta manhã, com a ousadia de trazer a sua palavra, a palavra viva no altar. Na quinta-feira, eu não estou muito ativa nas redes sociais, mas às vezes eu gosto de escrever algum pensamento ou alguma lembrança das coisas que eu escrevi alguns anos atrás. E eu sei que este dom me foi dado por Deus, porque desde que eu me conheço por gente, eu escrevo e eu acredito que eu expresso bem aquilo que está no meu coração escrevendo. E na quinta-feira, para quem leu alguma coisa sobre mim, viu que eu postei uma imagem de um relógio. E eu escrevi assim: na quinta-feira eu escrevi que o meu relógio de pulso parou. E eu escrevi na quinta, mas o meu relógio parou no domingo. Por nada, por nada. Eu tomo até banho com o relógio. Eu tenho pavor de relógios parados. Estava contando para uma grande amiga ontem, porque me trazem a recordação de um dia anterior da morte do meu pai, há 40 e poucos anos atrás. Um dia anterior da morte do meu pai, houve um blackout na cidade de São Paulo, e foi o primeiro blackout geral, e tudo parou, inclusive os relógios. E o meu pai tinha subido para a UTI, e eu não sabia que tinha um gerador na UTI.
mas quando eu olhava para os relógios, eles estavam parados. E eu tinha certeza que a vida havia terminado naquele momento para o meu pai. Então eu tenho pavor de relógios parados. E eles me agonizam até hoje. Às vezes eu entro na cozinha, o relógio da cozinha acabou a bateria, eu digo, Dani, troca a bateria e coloca o relógio para funcionar, porque o tempo não pode parar. Mas quando eu olhei para o meu relógio naquele domingo, logo após o culto, eu percebi que ele estava parado, e eu fiz menção de tirá-lo do pulso, mas eu o recoloquei, com ele marcando, e assim fiquei por 5 dias, com o relógio marcando a mesma hora, como se a minha vida tivesse parado, como se ela não tivesse andado, como se o momento seguinte daquilo que eu fosse viver não tivesse existido. Eu não queria continuar. E talvez existam pessoas hoje pela manhã que não queiram continuar. Mas eu tinha que fazê-lo. E num despertar de Deus, na sexta-feira, ele me chacoalhou e me disse assim, Loredana, você querendo ou não, o tempo não vai parar. O relógio do seu pulso pode ter parado, mas o tempo continua. O tempo passa. As pessoas te esperam. Então não desperdice sua vida. Entregue às pessoas que te amam de verdade. Continue com o chamado que eu te entreguei. Se doer ou não, eu serei o teu sustento. E assim eu continuo a caminhar na direção que o Senhor tem me dado. Amém? Às vezes as pessoas olham para nós e não têm noção do que esteja acontecendo na nossa vida. E não é uma hipocrisia, e eu quero deixar bem claro, que não é uma hipocrisia vir à frente e ministrar a palavra da verdade. Porque mesmo que eu não esteja vivendo esta verdade no momento, é a verdade que eu creio que eu vou viver até o resto da minha vida, em nome de Jesus. Amém? Então, se eu estiver em mentira, eu não subo no púlpito. E eu sempre deixei isso bem claro para a igreja. Se eu não estiver bem ao ponto de dizer assim, Senhor, me perdoa, Senhor, me levanta, eu peço para alguém me substituir, porque ninguém é insubstituível. Mas nesta semana Deus disse assim, foi você que escolhi, vai lá e faça o que eu te mandei. Porque eu serei o teu sustento, então eu entrego a Deus a minha vida nesta manhã, para ser a voz do Senhor, para trazer à igreja a palavra que Ele deseja. Amém? Glória a Deus. Deus nos permite andar na contramão do juízo, na contramão do mundo. Aqueles que amam a Deus, que entregaram sua vida a Ele, por mais que seja difícil, sempre encontrarão um lugar de paz, ainda que estejam passando pela dor mais profunda. Acreditem, encontrarão um lugar de paz. Eu queria passar algumas coisas que aconteceram no passado, que reveladas pelo Espírito Santo de Deus, nós possamos compreender o tempo que vivemos agora, baseado naquilo que vamos ouvir de histórias passadas, nós possamos proceder e caminhar neste tempo difícil chamado hoje.
Como eu ministrei há 15 dias atrás, são dias difíceis. Mas eles sempre existiram. Dias de violência, dias de corrupção, falta de amor, desrespeito, sensualidade, falta de valores, egoísmo, afastamento de Deus. Mas tudo isso tem se intensificado de uma maneira tão grande, mas tão grande, que tem nos deixado assustados. Mas Deus nos chamou para sermos um povo escolhido. Amém? Digo assim, eu fui chamado para ser um povo escolhido. Propriedade exclusiva do Senhor. Aleluia. Um povo que Ele salvou, um povo que Ele curou, um povo que Ele santificou, um povo que foi chamado para andar na sua presença. Este povo é lavado e remido pelo sangue de Jesus. A glória a Deus. Então, quem é o povo que é lavado e remido pelo sangue de Jesus? Levante a mão. Aleluia. Eu não perguntei se você tem pecados, se você cometeu pecados hoje de manhã antes de vir para a igreja. Mas o sangue de Jesus nos lavou, nos redimiu dos nossos pecados. E deles Ele não se lembra mais. Quando existe arrependimento. Aleluia. Glória a Deus. E este povo lavado e remido pelo sangue de Jesus forma a igreja, mas não a igreja denominável com as placas colocadas lá fora, nome de igreja, mas a igreja que está de pé e permanece de pé diante de Deus. E a igreja, segundo as Escrituras Sagradas, ainda que massacrada, porque nós estamos sendo, como igreja, massacrados, principalmente nos últimos dias, no final dos tempos, é a igreja que vai triunfar. Amém? Você crê nisso? Amém? Estão acordados? Amém? Estão na graça, estão na bênção? Prontos para receber a palavra? Aleluia. Nós somos uma pedra desta casa chamada igreja. E uma pedra cheia de glória. Nós somos, como o apóstolo Pedro diz, as pedras vivas que Deus está edificando. E qual será o nosso destino? Você já parou para pensar qual é o teu destino? É um final glorioso. É um final glorioso. Mas para que isso aconteça, não é simplesmente levantar a mão, aceitar Jesus, vir à igreja de vez em quando, sentir algumas vezes a presença. Desviemos do propósito do qual o Senhor nos chamou. Porque se nós viermos a nos desviar do propósito que Deus nos chamou, então nós não seremos a igreja gloriosa, mas nós pereceremos como os demais. Você não precisa abrir, porque eu vou dar alguns versículos para vocês acompanharem, mas este aqui particularmente vocês não precisam abrir, porque eu vou dar apenas uma introdução. O livro de Atos, capítulo 12, conta da igreja que estava vivendo um período de grande pressão, perseguição, tensão. Havia um homem chamado Herodes, representante de um agente das trevas, perseguidor da igreja, perseguidor de cristãos,
perseguidor e opositor daqueles que levam as boas novas do Senhor. E este homem começa a perseguir a igreja e ele mata Tiago e prende o apóstolo Pedro. E aí parece que o reino das trevas começa a triunfar. Você já sentiu assim? Eu estou no reino das trevas e parece que as trevas vão triunfar sobre mim. Parece que tudo que tinha para dar errado deu. Parece que a seta dada por Satanás me pegou em cheio e agora é o meu fim. E Herodes mata Tiago, prende Pedro, 2 discípulos importantes, e Herodes percebe que isso agrada os judeus e continua a sua perseguição. Agora ele maquina apresentar Pedro após a Páscoa e, obviamente, ele tem intenção de matar Pedro. Ele havia colocado Pedro numa prisão bem segura, com muitos homens para vigiá-lo. Colocou algemas, colocou sentinelas, colocou soldados, porta de ferro. E parecia que toda aquela pressão seria suficiente para matar a igreja do Senhor. Pegaram os discípulos de Jesus, mataram um, prenderam outro, vão matar. A igreja está sendo perseguida. A igreja está sendo massacrada. Nós estamos sendo massacrados como cristãos. As trevas estão invadindo o nosso espaço. Parecia que seria suficiente para impedir a igreja de continuar a falar que Jesus é o Senhor da vida. Impedir que a palavra cresça, que a palavra se expanda, que a palavra alcance vida. Pois é para isso que nós estamos aqui. Para ser frutíferos, para falar da palavra de Deus e para libertar aqueles que estão cativos indo para o inferno. O desejo de Deus é que todos, sem exceção, sejam salvos. Que todos sejam salvos e cheguem ao arrependimento. Esta é a palavra mágica do Senhor. Se pode se chamar de mágica. Arrependimento faz a diferença na vida de um pecador caminhando para a santidade. Porque nós pecamos todos os dias e somos sujeitos a pecar. Não devemos, mas estamos sujeitos a pecar. Mas o arrependimento nos traz de volta a comunhão com Deus. Porque todos devem saber que há um só mediador entre Deus e os homens. Quem é esse só mediador entre Deus e os homens? Jesus Cristo, o homem. Mas parecia que o plano de Herodes estava dando certo. Estava funcionando. Matei. Prendi. Os judeus estão felizes. Estou dominando. Estou conseguindo fazer com que todos comecem a ficar desestabilizados. Ele só não contava com uma coisa. A igreja começa a orar. A igreja começa a orar. A igreja começa a clamar insistentemente. E quando a igreja ora, as coisas começam a acontecer. Na terça-feira tinha, acho que umas 60, 70 pessoas aqui orando. E fez uma diferença. Porque senão nós podíamos ser engolidos vivos. Mas se nós estamos de pé, certamente a igreja que ora
está fazendo a diferença na nossa vida, na vida da nossa família, na vida dos nossos queridos. A igreja que ora, as coisas começam a mudar. E Herodes não sabia disso. Ele tinha o plano de Satanás. E tudo parecia perfeito. Mas ele não contava que a igreja ia orar. E se a igreja orar e clamar, ela continua tão viva. Da mesma forma como foi no tempo de Herodes, onde ninguém e nada vai poder impedir o plano do Altíssimo Deus. Amém? Deus tem um plano para a sua vida? Tem Herodes querendo te sufocar? Tem Herodes querendo te matar? Nada pode impedir o plano de Deus na tua vida. Quando a igreja do Senhor começar a orar e começar a clamar, o inferno vai tremer. O inferno vai tremer. Ele não vai poder prevalecer contra a igreja que ora. E a igreja somos nós. E porque a igreja orou, Deus mandou um anjo encontrar com Pedro. Tudo estava preparado pelo plano das trevas para a morte de Pedro, mas não era o plano de Deus. Não era o plano de Deus. Então, se alguém planejou a tua morte fora do tempo de Deus, caiu por terra em nome de Jesus. Porque nós só vamos morrer no dia que o Senhor determinar os segundos da nossa vida. Porque nossa vida depende dEle e somente dEle. Amém? Amém? O anjo entra na prisão, passeia pelos guardas sem ser percebido, pelas sentinelas sem ser notado, acorda Pedro, tira as algemas, sai com Pedro pelas portas de ferro, as portas começam a se abrir, Pedro não sabe o que está acontecendo, leva Pedro até a praça, Pedro fica pasmo, o que está acontecendo? O que aconteceu aqui? Eu sei o que aconteceu aqui. Eu sei o que aconteceu aqui. Deus me livrou das mãos de Herodes e da prisão. Porque este é o Deus que nós servimos. Ele é o mesmo Deus de ontem, de hoje e de amanhã. Ele não mudou. Amém? Glória a Deus. Aí Pedro vai para onde os irmãos em fé estão reunidos. Eles olham e não acreditam que seja Pedro, porque quando o milagre é grande, as pessoas vão olhar e não acreditar. Mas é Pedro? Não, não pode ser. Pedro está preso na prisão? Não pode ser. Quem iria tirar ele de lá? Como ele saiu? E aí eles se alegram. E com este milagre, eles se enchem muito mais de ousadia para pregar a verdade de Deus. A verdade de Deus. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Amém. Glória a Deus. Irmãos, nós estamos num culto vivo, onde a presença do Senhor aqui está. E Ele é digno de toda honra, de toda glória. E nós estamos falando de coisas que aconteceram no passado, que são reflexo das coisas que estão acontecendo na nossa vida hoje. E Ele está dizendo, assim como eu livrei das mãos de Herodes, o meu querido, o meu amado, eu faço com você hoje. Eu te livro de Herodes, eu te livro da prisão. E o mundo das trevas estava na maior confusão. Eles acordam no dia seguinte, Pedro não estava mais lá, não sabiam o que tinha acontecido. Me dá uma explicação. Herodes, não tem explicação.
Os guardas estavam lá, as sentinelas estavam lá, as portas são de ferro. Estavam as algemas estão no chão. Não sabemos o que aconteceu. Vocês vão ser punidos, vocês vão ser castigados. Herodes fica furioso e vem o anjo do Senhor. Fere Herodes e ele cai morto e é comido por vermes. Mexe com o ungido do Senhor. Mexe com o ungido do Senhor. Ele cai morto e é comido por vermes. Agora sim, se você quiser acompanhar comigo, está no livro de Atos, capítulo 12, versículo 23 e 24. O plano de Satanás era matar. Mas o plano de Deus é multiplicar. O plano de Deus é trazer vida e vida em abundância. E no mesmo instante, feriu o anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus, e comido de bichos, expirou. E sabe o que aconteceu? O plano de Satanás parecia triunfar, parecia esmagar a igreja. Mas o plano de Deus reverteu a situação. E o que aconteceu? A palavra de Deus crescia e se multiplicava. Crescia e se multiplicava. Crescia e se multiplicava. Amém? A gente lê o livro de Atos, capítulo 12, e vê luta. Quem não está passando luta? A gente vê pressão. Quem não está passando pressão? A gente vê oposição. Você vai falar para alguém da palavra de Deus. Esse alguém até está próximo de você, está do teu lado. E não está ouvindo. Não está dando crédito. Está achando que o tempo pode passar. Que vai dar tempo. E a gente não sabe o dia de amanhã. Perseguição, afronta. O levante das trevas dá a entender que o plano de Deus irá falhar. Mas Deus não falha. A igreja orou e tudo foi transformado. Então a gente tem duas opções. Ou ficar acuado, com medo, incrédulo, que Deus ainda existe. Ou a gente pode orar e as trevas não vão prevalecer. E a ação de Deus vai transformar o que precisa ser transformado. Amém? Por que eu falei de prisão? Porque nesses dias, homens e mulheres de Deus têm sido presos nas circunstâncias. Presos na vida, presos em seus ministérios, já perderam de alguma forma a ousadia de orar. Deus está falando no teu coração. Ora, vai naquela pessoa, ora, estende a mão, vai lá, dá uma palavra. E você fala, já não é mais para mim. Você perdeu a ousadia de pregar. E existem pessoas presas que não conseguem se ver livre por conta das pressões do dia a dia. Eu tenho uma notícia espetacular para dar para você nesta manhã. Deus está colocando anjos para quebrar os grilhões, para quebrar as cadeias. Sabe por quê? Porque maravilhoso é Deus que diz assim, que Ele daria ordem aos anjos para ministrarem aos herdeiros da salvação. Glória a Deus, está escrito no livro de Hebreus, acompanhe comigo. No livro de Hebreus, capítulo 1, versículo 14.
Não são, porventura, todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que estão para herdar a salvação? Então, o Senhor Deus é maravilhoso para conosco. Então, quando a igreja ora, há uma ação de anjos ordenadas por Deus. Não é um Deus qualquer, é o Deus vivo. E essa ordenança está na cidade, na igreja, nas casas, nas ruas, nas empresas, nas vidas, liberando vida na vida das pessoas. Amém? E agora eu quero compartilhar com você nesta manhã, para os nossos tempos atuais, o que aconteceu na vida de um profeta, chamado profeta Chorão. E eu falei para a Natália pela manhã, que disse assim, Deus ministrou para mim, Natália. Foi para mim que Deus trouxe esta palavra para me levantar, para me sustentar. Jeremias é um profeta de Deus, um homem de Deus. Jeremias é a voz de Deus. E agora nós veremos as circunstâncias que o profeta estava vivendo, muito próxima a que vivemos agora. Por favor, abra no livro de Jeremias, 25, versículo 11. Você pode deixar aberto, porque nós vamos ler alguns versículos de Jeremias, para frente ou para trás, mas sempre no livro de Jeremias. Todos acharam? Ok, está ali. Amém. E toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto, e uma desolação. E estas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Jeremias envia esta palavra ao povo de Deus, porque Deus entrega o povo para a Babilônia, para serem escravos e cativos por 70 anos, por causa da desobediência. Ele os entrega aos inimigos, para serem cativos. Jeremias está vivendo este momento. E Deus disse, muitas vezes eu enviei o profeta dizendo assim, não façam isso, não façam aquilo, sejam exortados, ouçam atentamente a palavra do Senhor, levem-se ao arrependimento, procurem andar em caminhos retos. Não façam isso. Movam-se. Saiam dos vossos caminhos errados. Mas o povo, em geral, não deu ouvido. Como muitas vezes, nós estamos falando das coisas de Deus. E tem pessoas com a cabeça nas nuvens, do lado de lá, deste momento repleto da glória de Deus. Porque eu não acredito que Deus enviou você nesta manhã, tirou você cedo, num dia de domingo pela manhã, para vir aqui e não ser alimentado. Para vir aqui e não receber nada. Para vir aqui e passar sono ou fome ou sede. Mas eu acredito que Deus trouxe você aqui para sair daqui fortalecido. Para sair daqui completo. Para sair daqui satisfeito. Para sair daqui verdadeiramente convicto de quem é o teu Deus. Ouvindo a palavra, não faça isso.
Então não farei, me desviarei dos meus maus caminhos. E às vezes a tentação tenta nos pegar, como aquele louvor, todo dia o pecado vem e me chama. Não pensa que o pecado vai embora. O pecado vem todo dia e me chama. Mas eu escolho Deus. Eu escolho Deus. Eu quero ser amigo de Deus. E Deus me livrará. E Deus me livrará, porque quando eu clamar, porque quando eu estiver próximo à tentação, e eu clamar, Senhor, socorre-me, Ele virá em meu favor. Jeremias era a voz do Senhor naqueles dias, e a igreja é a voz do Senhor nos dias de hoje. E quantas vezes a igreja tem alertado sobre caminhos tortuosos, caminhos de desobediência, insubmissão e tantas outras coisas. E as reações do povo começam a ser as mais diversas. Alguns são completamente indiferentes. Apesar do profeta chegar e dizer assim, olha, a Babilônia vai vir e vai escravizar vocês. Vai vir tempo de jugo. É tempo de cativeiro. Alguns não sentiram nada. Se conformaram com a situação, não se importaram, porque era como se eles estivessem anestesiados. Porque tem gente que não está nem aí. Não está nem aí. Nação não se importa com aquilo que está acontecendo. Passa por cima da sujeira, sem tomar providência nenhuma. Fala assim, aquela pessoa está assim, deixa assim mesmo, não é problema meu. É normal. Eu não posso fazer nada. Você é servo de Deus. Se você ver uma situação contrária à palavra do Senhor e não fazer nada por ela, isso vai ser cobrado da sua vida. Isso vai ser cobrado da sua vida. Outros ficam com medo. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus, vem Babilônia. Ai, meu Deus, vem cativeiro. Ai, meu Deus, vem morte. O que eu faço? Tem misericórdia de mim. Me leva desse mundo. Senhor, guarda o meu cantinho seguro. E o restante que se explodam, porque eu não quero saber dos outros. Eu quero saber que eu e minha família sejamos guardados. Medo e egoísmo não fazem parte do plano de Deus. Prestem atenção. Medo e egoísmo não fazem parte do plano de Deus. Aí outros ficam com raiva do profeta. O profeta falou palavra muito dura. Cala essa boca. Pô, prega sobre prosperidade. Prega sobre cura. Você vem falar que nós vamos ser cativos, não vai acontecer nada disso. Você fala demais. E o rei de Judá falava para ele, Jeremias, para de falar essas coisas. E aí Jeremias falou para ele, rei, você vai ser preso. Você vai ser preso, fica atento. E ele ficava furioso. E o povo ficava furioso. E queriam calar a voz de Deus. Mas ninguém pode calar a voz do Senhor. E aí, no capítulo 24 de Jeremias, depois vocês terão esta mensagem por completa, vocês podem ver no YouTube também, pegar todas as referências, ler o capítulo inteiro. Ele teve um sonho, onde ele via vários figos. 2 cestas, figos bons, maravilhosos, apetitosos, e figos ruins. Hoje, tempo semelhante àquele, não se assustem naquilo que eu vou falar. No meio da igreja,
também tem figos bons e figos ruins. Fale assim para o seu irmão, é melhor ser figo bom. Tenha certeza disso, igreja. É melhor ser figo bom. Ainda que você não goste de figo, é melhor ser figo bom. Quem é o figo bom? Aquelas pessoas que temem a Deus. Pessoas que confiam nele. Que olham para o Senhor. Que confiaram nele. Mas por causa do pecado geral da nação, eles também foram exilados para a Babilônia. Eles também foram cercados para a Babilônia. Aí você fala assim, eu sou um crente bom e fiel. Eu sou um crente que ama a Deus. Eu sou um cristão que eu tenho feito todas as coisas. A Loredana tem se perguntado, por que, Senhor? Por quê? O que está acontecendo que a Babilônia está me sufocando? E aí Deus me deu uma resposta. Mas Deus havia dito que mesmo sendo cativos, os figos bons, Ele prepararia um lugar de segurança, de proteção e de provisão. Nós estaremos bem no meio da Babilônia. Mas como é que alguém pode estar bem no meio da Babilônia? Você pode me dizer? Como é que alguém pode estar bem no meio da Babilônia? Oi? Olhando para o Senhor. Sabe, se você não sabe, é melhor a gente descobrir. Sabe por quê? Olha em volta do mundo. Olha o estilo de vida que o mundo tem. Olha aquilo que está acontecendo em volta de você. O modo que as pessoas estão pensando. Seus enganos, suas seduções, sua violência e um mundo anti-Deus. As pessoas vão falar para você que Deus é careta. Vão falar que os princípios de Deus eram para aquela época. Que as coisas agora são diferentes. E eu vou falar para você que os planos de Deus não mudaram. E que os princípios de Deus são os mesmos. E nós estamos vivendo na época onde os valores de Deus são nulos. Nulos. E diariamente nós somos afrontados. Sabe por quê? Naquela época a Babilônia era um lugar. Hoje é um estilo satânico invadindo o mundo que se opõe a Deus. A Babilônia está em todo lugar. A Babilônia está na TV, nas mídias, na internet, em tudo que você olha, no estilo de vida, no estilo de se vestir, no estilo de comer, em tudo se encontra a Babilônia. E se você não se enquadra nela, sabe o que eles falam? Eles excluem você. Eles excluem você. Porque se você falar de Deus, você é um careta, porque você não tem para onde ir e o que fazer. Ou se não, você simplesmente é um analfabeto, por isso que você acredita em Deus. Anti-Deus. E estão ensinando e bombardeando isso todo o tempo. Em filmes, em TV, em séries. As pessoas estão cada vez mais distantes de Deus. E os figos ruins? Deus pergunta para Jeremias, Jeremias, o que vê? Tu o que vês, Jeremias? Figos bons, muito bons mesmo, mas também vejo figos ruins. Ruins, mas tão ruins que não podem se comer. O que vemos hoje, gente de Deus, muito de Deus, gente santificada,
muito santificada e gente ruim, muito ruim. Gente que é suja e gosta da sujeira e se suja cada vez mais, sem arrependimento. Bate no peito e fala assim: eu gosto disso, é isso que eu quero para a minha vida, e é isso que eu vou seguir em frente. Porque esse tempo chegaria, e chegou. O que Deus disse aos figos bons? Olha lá, saiam da Babilônia? Não. Ele disse assim: saibam viver no meio da Babilônia. Não no estilo de vida, nem no pensamento, nem fazendo as coisas que eles fazem, nem assimilando a sua cultura, mas entendendo que vocês estão no meio da Babilônia, vivam lá. Saibam se posicionar, não temam nada, edifiquem suas casas, plantem jardins, comam seus frutos, se multipliquem, tenham estratégias e vivam como eu vos ensinei. Procurem a paz. A Babilônia está entre nós. Nós estamos vivendo no meio de um mundo. No meio da Babilônia, não estamos? Vivam na Babilônia. Vivam na Babilônia, mas saibam se posicionar. Não sejam como eles. Não assimilem a sua cultura. Não temam nada. Sejam de Deus. Edifiquem casas. Plantem jardins. Comam seus frutos. E se multipliquem. Se multipliquem, tenham estratégias dentro da Babilônia, vivam como eu vos ensinei, orem para que ela tenha paz, e então eu vos darei paz. Amém? Abram em Jeremias 29, porque aí vocês podem ter certeza que isso está na palavra de Deus. Jeremias 29, capítulo 29, versículo do 4 ao 7. Todos acharam? Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os do cativeiro, os quais fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia. Edificai casas, e habitai-as, e plantai jardins, e comei o seu fruto. Tomai mulheres e gerai filhos e filhas, e tomai mulheres para vossos filhos, e dai vossas filhas a maridos para que tenham filhos e filhas, e multiplicai-vos ali, e não vos diminuais, e procurai a paz da cidade, para onde vos fiz transportar em cativeiro, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós terei paz também. Então o que devemos fazer é orar, para que tenha paz sobre esta cidade, para que tenhamos paz. Tenha paz sobre a nossa casa, para que tenhamos paz. Tenha paz sobre as nossas aflições, para que tenhamos paz. Amém? Babilônia vai ser julgada? Vai ser julgada. Mas enquanto meu povo estiver lá, o Senhor diz, eles viverão em paz. Figos ruins são alienados. Estão aqui, mas não estão. Passam tempo na igreja. Vêm fazer um passeiozinho de domingo na igreja. Vêm e voltam da igreja como se nada tivesse acontecido. Aí, sai da igreja e fala, foi um culto como outro qualquer. Não senti nada. Não precisa sentir arrepio, não precisa sentir
nada extraordinário. Basta sentir a presença de Deus e Deus falar com você que está bom. Não se envolvem com ninguém. Sabe por quê? Não escutam. Não escutam. Estão aqui, mas não estão. Não escutam. Não colocam em prática aquilo que a gente ensina. E aí, coisa começa a dar errado. A igreja não é bem assim, aquilo que eu queria. Está tudo dando errado da mesma forma. Não querem receber a palavra de Deus. Tem uma relação superficial com Deus. Não buscam ao Senhor. Não se arrependem. E levam pessoas a armar contendas. Vocês conhecem alguém assim? Não. Porque isso só acontece nas outras igrejas. Aqui ninguém arma contenda. Graças a Deus, né? Glória a Deus. É só nas outras igrejas. Aqui ninguém liga para falar de alguém. Suspeitando de alguém. Falando de alguém. Armando contenda contra alguém. Sabe? Se acontecer isso aqui, eu não vou mais para a igreja. Está armando uma contendinha para poder desculpar a sua firmeza em Deus. Sabe? Quando as pessoas elas não têm convicção do Deus que servem, elas começam a arrumar a desculpa. Então elas põem a culpa em fulano, cicrano, beltrano, e X, e X, e X, e Y. E também tem alguns que levantam profetas. Olha, a igreja... Saiu um profeta, abriu outra igreja lá. Aquela lá é uma bênção. Aquela lá é a igreja de oração. E o profeta só prega coisa boa. Só prega coisa boa. Só prega que eu vou ter o carro no próximo ano, que a minha vida financeira, hoje eu estou no negativo, amanhã eu vou estar no positivo. Prega a unção da prosperidade, vai passar todo mundo aqui, eu vou ser próspero do dia para a noite. Eu vou te falar uma coisa, para toda vitória tem uma trajetória, viu? Para toda vitória tem uma trajetória, mas tem pessoas que querem ir atrás de profeta bom, só coisa boa, nada de ruim. Eu não quero ouvir mensagens de coisa ruim, porque... Aí eles só vão para a igreja para ouvir o que querem. E não precisam se arrepender de nada. Eu só vou lá, ouço o que eu quero. Se tiver aquela pregadora lá que dá paulada, eu não vou. Agora, se tiver o pastor bonzinho, aquele que prega, que vai falar tudo que eu quero ouvir, eu vou lá. Não preciso ir à frente, não preciso me consertar, não preciso me arrepender e a minha vida vai ficar uma droga para sempre. Porque não tem conserto. E não é isso que Deus quer. Nós estamos nos aproximando dos últimos tempos. E se não tiver conserto, você vai ficar. Você vai ficar. E nós não estamos tendo uma igreja para ninguém daqui ficar, mas para que todos possam ver e ter a vida eterna. Amém? Glória a Deus. Sabe qual vai ser a palavra para os figos ruins? Coloca no projetor para mim, Kevin, por favor. Jeremias 24, versículo 8 e 10. Jeremias 24, versículo 8 ao versículo 10. Amém. E como os figos ruins, que não se podem comer, de ruins que são, certamente assim diz o Senhor. Do mesmo modo, entregarei Zedequias, rei de Judá, e os seus príncipes, e o resto de Jerusalém, que ficou de resto nesta terra, e os que habitam na terra do Egito. Próximo, por favor. E farei que seja um espetáculo horrendo, uma ofensa para todos os reinos da terra, um opróbrio
e provérbio, um escárnio e uma maldição em todos os lugares para onde os arrojarei. E enviarei entre eles a espada, a fome e a peste, até que sejam consumidos de sobre a terra que lhes dei a eles e a seus pais. Fale para o seu irmão assim: é melhor ser figo bom. É melhor ser figo bom. Tá? Eu não quero ser figo ruim, eu quero ser figo bom. Arrependimento sempre foi e sempre será fundamental para a vida cristã. É sempre bom ouvir a voz do Senhor. Agora, preste muita atenção. Babilônia está ao meu redor. Eu preciso ser povo de Deus no meio da Babilônia. Eu preciso continuar a ser de Deus na Babilônia. Porque se a gente deixar a Babilônia entrar dentro de casa, ela acaba com tudo. Consome tudo, contamina tudo. Mas tem um povo, graças a Deus, dizendo não para o pecado. Que está olhando para Jesus. Que crê na mensagem da cruz. Que quer andar segundo o coração de Deus. Tem um povo que aflige a sua alma e rejeita a Babilônia. Rejeita seus costumes. Rejeita seu estilo de vida. Rejeita seu modo de pensar. Rejeita a sua podridão. Tem muito figo bom. E eu estou olhando para eles. Mas então, por que Deus não julga e acaba logo com a Babilônia? Sabe por quê, irmãos? Porque a Bíblia diz que no juízo dos últimos dias, o juízo não vai começar pela Babilônia, mas vai começar pela casa de Deus. Não precisa abrir a sua Bíblia, eu vou passar para você, está em 1 Pedro 4,17. Pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem o Evangelho de Deus? Então, a Babilônia vai ser julgada. Mas primeiro seremos julgados nós. Nós vamos resistir à Babilônia? Jeremias estava preso. Ele havia anunciado que a Babilônia viria. E os levaria para o cativeiro. Muitos desprezaram, desacreditaram, ficaram indiferentes. Mas tudo que Jeremias falou estava acontecendo, estava se cumprindo. E a situação do profeta era terrível, porque a Babilônia destruiu tudo. Destruiu cidade. A cidade começou a ser saqueada. As pessoas estavam em pânico. Tudo estava de novo completamente perdido. Já não tinha mais esperança. Nós vamos morrer. Acabou. Não tem mais jeito. Vamos perder tudo. E o profeta ainda estava preso. Mas incrivelmente ele estava em paz. E lá na cadeia, Deus diz uma coisa para ele insana. Para o mundo real. Jeremias, você tem que comprar um campo. Você tem que comprar um terreno. Mas, Senhor, as pessoas estão derrubando suas casas. As pessoas estão tão desesperadas que estão desabando. Está tudo desabando. Eles mesmos estão derrubando as casas. Lá fora está um caos. Mas é o Senhor que está mandando? Eu vou obedecer. Tem um tio que está vendendo e Jeremias compra um campo. E as pessoas começam a pensar assim, ele está louco. Ele está louco. Será que ele não sabe aquilo que está acontecendo aqui fora? A cidade está desabando. Está chegando no fim de tudo. A gente está vendendo tudo. A gente está dando. E ele está comprando. Ele é louco.
Será que ele não sabe o que está acontecendo? Você está numa dificuldade financeira tremenda e você está dando dízimo. Você está dizimando ao Senhor e as pessoas estão falando assim, você é louco? Você está devendo a conta de luz e você está dando dízimo na igreja. Porque melhor é dever para o mundo que dever para o Senhor, porque o Senhor tem o sustento e Ele é fiel na sua palavra. Que Ele diz que não vai te faltar, porque aquilo que você entrega para Deus, Ele consagra aquilo que ficou na sua mão. Ele consagra aquilo que ficou na sua mão. E Ele é fiel para cumprir aquilo que está escrito na sua palavra. E as pessoas falando, ele é louco, não sabe o que faz. E ele falou, eu sei sim. Eu sei de duas coisas. Eu sou do Senhor. E esse negócio vai virar já já. Essa desgraça que está acontecendo vai virar já já. Não vai ter mais jugo, não vai ter mais opróbrio, não vai ter mais perseguição, não vai ter mais Babilônia. Mas essa terra vai virar lugar de graça. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Ainda se comprarão casas e campos e vinhas nesta terra. E depois que eu dei a escritura da compra a Baruque, filho de Nerias, orei ao Senhor dizendo, ah, Senhor Deus, eis que tu fizeste os céus e a terra. Oração de Jeremias. Com teu grande poder e com teu braço estendido. Nada há que seja demasiadamente difícil para ti. Tu que usas de benignidade com milhares e retribuis a maldade dos pais ao seio dos filhos, depois deles, grande e poderoso Deus, cujo o seu nome é Senhor dos Exércitos. Existe alguma coisa difícil que Deus não possa fazer? Tem alguma coisa difícil que Deus não possa fazer? Existe alguma coisa que a tua intervenção possa mudar aquilo que está no plano do coração de Deus? Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele faz quando quer e não há quem possa contra Ele. Ele diz, compra! Quando todo mundo está vendendo. Ele diz compra. Quando todo mundo está vendendo. Porque você e eu andamos na contramão do mundo. Contudo, tu me disseste, ó Senhor Deus. Compra para ti o campo por dinheiro. E faze que se confirmem testemunhas, embora a cidade já esteja entregue nas mãos dos caldeus. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias dizendo, eis que sou o Senhor e o Deus de toda a carne. Acaso haveria alguma coisa demasiadamente difícil para mim? O mundo está com medo e nós temos paz. O mundo não sabe o que fazer. E nós temos revelação divina. A Babilônia cerca todos, mas a nossa vida, nossa casa, nossos projetos, nosso jardim é regado, é cuidado pelo Senhor. Amém? Foi cantado um hino sobre jardim antes. Amém? Eu queria que vocês subissem, viessem tocar. O mundo está perdendo. Mas nós estamos ganhando. Eles estão vendendo. Mas nós vamos comprar. Toma posse desta palavra. Em nome de Jesus. Tem uma palavra no livro de Jeremias que todo mundo conhece. Clama a mim e responder-te-ei. E anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. E eu queria terminar antes da unção. Com esta palavra que vai ser projetada. Jeremias 29. De 11 a 14. Eu queria que você ficasse de pé. Porque esta palavra vai ficar na tua vida. No teu coração. No teu espírito. Como promessa de Deus. Como promessa do Senhor para a tua vida.
E eu queria que as pessoas que estiverem em oração, o grupo de dança, pudesse já começar, o pastor vai ungir as mãos, porque nós vamos fazer uma unção aqui, uma unção profética, da qual eu creio, no mesmo Deus que é o Deus de Jeremias, é o Deus que eu creio que está na minha vida. Pois eu bem sei os planos que estou projetando para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Então me invocareis e ireis, e orareis a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscareis de todo o coração. E serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lanceis, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. A unção desta manhã é para quem está cercado na Babilônia, para quem está cercado nesta terra difícil, que está sendo muito difícil ser cristão nesta terra babilônica, mas que nesta manhã você entendeu que esta promessa é para você ser fruto, ser multiplicação na terra difícil, porque Deus nesta terra te traz. Porque essa unção é para quem quer ser voz profética na terra da Babilônia. Então eu quero que você venha à frente e receber esta unção nesta manhã, em nome de Jesus. Porque eu quero que você saia a cada culto transformado. Eu quero que você saia a cada culto recebendo o melhor de Deus. Eu quero que você saia em cada culto tendo a certeza que o teu Deus vivo respondeu a tua oração. O teu Deus não é morto, Ele não está preso no madeiro. Ele é o Deus que tem poder sobre o céu, a terra e o inferno. E Ele coloca Babilônia por terra. Ainda que você esteja vivendo nela, ela não prevalecerá sobre ti, porque o teu Deus te faz andar em segurança. Vocês podem começar a orar. Unjam as mãos. Sobre a autoridade de Deus, eu profetizo sobre vós, que tereis autoridade sobre todo este povo, para orar e para derramar o Espírito de Deus, para derramar a unção do Senhor sobre todos aqueles que creem. E as promessas do Senhor serão reais, as promessas do Senhor serão maravilhosas, vistas, reais, absolutas.
contra ti prosperará. Assim diz o Senhor, e esta é a promessa, é a palavra de Deus, é a palavra poderosa do Senhor Deus de Israel. Aleluia. Que o Senhor derrame bênção sobre a tua vida, que o Senhor derrame unção sobre a tua vida, que o Senhor derrame unção sobre a tua vida, que o Senhor faça milagres, que o Senhor faça coisas que você nunca viu até hoje, nunca presenciou até hoje, porque eu quero profetizar nesta manhã que o Senhor te fará ver coisas, te fará viver sobrenaturais, te fará viver o sobrenatural de Deus, em nome de Jesus. Continue aqui, porque a unção não acabou. Continue aqui enquanto o louvor estiver sendo cantado, porque Deus tem mais para fazer nesta manhã, em nome de Jesus. O Senhor é Deus de vitória, o Senhor é Deus de poder. Oh, aleluia, Jesus maravilhoso. Bendito seja o Deus de toda a terra. E nessa manhã, Senhor, diante da tua presença, junto com os teus filhos, nós nos colocamos aqui em oração. Senhor, essa nossa oração é um clamor, Pai. Ah, Senhor, essa nossa oração é um clamor em favor do teu povo, para o Senhor trazer fortalecimento, para o Senhor trazer uma nova unção, uma bênção, Senhor, sem igual, uma transformação, Senhor, no jeito, no caráter, na personalidade, nos modos, nas respostas, nas coisas que o Senhor tem trazido, para que o teu povo, Pai, se santifique na tua presença. Pai, em nome de Jesus, que haja um espírito aqui de arrependimento, um arrependimento do Senhor, um arrependimento da tua presença aqui, Senhor, porque onde o Senhor está, existe transformação. E nesta manhã, Senhor, nós clamamos para que corações hoje estejam sendo transformados, para que as vidas sejam tocadas nesta hora, Pai, para que haja, Deus, um novo direcionamento, um novo caminhar, Pai, um novo comprometimento com as coisas do Senhor. Ó Deus, muito maior do que os comprometimentos que nós fazemos com as pessoas, é o nosso compromisso com o Senhor. E nessa manhã nós queremos ser, ó Deus, diante do Senhor, uma oferta poderosa, uma oferta verdadeira, uma oferta de graça, de unção, de milagres, Senhor, na tua presença. Aquilo que o Senhor tem para a tua igreja, aquilo que o Senhor tem para o teu povo, Pai. Nós queremos mais da tua presença, nós queremos mais da tua unção. Nós queremos hoje, Pai, um derramar de transformação sobre nós, Pai, em nome de Jesus, Pai. Esta palavra que nos diz que estaremos vencendo, mesmo em meio às diversidades, mesmo em meio a uma terra corrompida, nós seremos diferentes. Nós seremos um jardim regado, mesmo que o mundo esteja um deserto. Ó Deus, o Senhor tem provisão, o Senhor tem plano novo, o Senhor tem resposta nova para a nossa vida. E nós glorificamos a Ti por este Teu poder, esta Tua direção, esta Tua graça sobre aqueles que temem o Teu nome. Que nós sejamos, Pai, portadores do bem, que nós façamos o bem, que nós façamos o que é aceito pelo Senhor, para que o Senhor nos aceite também, Pai. Porque o pecado jaz à porta e ele quer nos conquistar, mas nós devemos dominar sobre ele, Pai. Oh Deus, em nome de Jesus, que o teu povo tenha esse poder, que o seu povo tenha esta unção, e que toda a glória seja dada ao Senhor. Toda a glória seja dada ao Senhor. Toda a glória seja dada ao Senhor. Aleluia. Oh
que eu queria falar algo para vocês. O louvor pode continuar, porque nós vamos louvar no período das ofertas, nós vamos louvar com esse